Tá com curiosidade de saber quem pecou, se é a Eva ou Adão? Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 de Gênesis e vamos descobrir quem foi. Você continue comigo, que aqui no final, até o final, porque eu deixarei aqui 2 diquinhas para você reconhecer o mal, como você se livrar das armadilhas do inimigo. Continuando aqui na leitura de Gênesis, hoje nós vamos ler o capítulo 3. Vamos ler do 1 ao 8. 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma fruta das árvores do jardim? Respondeu a mulher: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa da tarde, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E aqui nós podemos prestar atenção em algumas coisas nessa leitura. Quando você lê, terminar, você que está começando, você faça assim perguntas ao texto. Leia uma vez, leia outra vez, pausadamente, leia outra vez se for preciso. E aí você vai grifando aquilo que chamou sua atenção, como eu já ensinei aqui antes. Pegar versículo por versículo, ler e comece a fazer perguntas para o texto. Igual aqui. Fala aqui que a serpente, quem era a serpente? O mais sagaz dos animais que o Senhor fez. E ela perguntou, a mulher, ela não chegou diretamente para Eva e perguntou assim: você não pode comer dessa árvore? Não. Ela chegou puxando assunto, tentando ter um relacionamento ali com Eva, uma conversa, né? Ela chegou e perguntou. Ela não chegou de vez e afirmou assim: é verdade que o Senhor não quer que você coma aquela árvore ali do jardim? Não. Ela não fez essa pergunta. Ela chegou e falou assim: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer nenhuma fruta do jardim? Então ela soltou uma pergunta que ela sabia que ia ter uma resposta, que a pergunta é intuitiva. Então ela induziu Eva a responder. Então ela chegou e fez o quê? É verdade que você não pode comer de nenhuma fruta? Automaticamente Eva ia responder o quê? Que não era verdade, né? Que não, que todas as árvores do jardim eles podiam comer. Só uma que eles não podiam comer, que era da fruta, da árvore que estava no meio do jardim. Aí ela foi soltando tudo, né? Que Deus disse que no dia que eles comessem, eles morreriam. Entendi. A cobra foi e pensou, então tá. Ela já sabia o que significava se eles comessem. Porque aquela cobra ali era um animal aqui no texto. Fazendo uma analogia aqui, aquela cobra ela representava o próprio Satanás. Então ele já sabia as artimanhas de chegar e perguntar de uma forma que ela mesma respondesse. E o que ele fez? Veio lá no terceiro versículo. Aí ela já soltou todo babado. Aí o que ela fala? Lá no 4º versículo a cobra vai falar para ela assim: certamente não morrerão. Eu penso que Eva deve ter ficado assim presa, lendo aqui que Eva era uma pessoa ingênua, diante do que ela vivia, era só ela e o marido ali, os animais, então ela não tinha contato com outras pessoas que não fossem o seu marido e Deus, pessoas, né? Então, tipo assim, ela era uma pessoa ingênua, não tinha muita sabedoria de vida, experiência, porque não tinha nem como ter, porque não tinha mais gente, né? Não tinha mais pessoas para conversar. Então, quando ela chega alguém que conversa com ela, vai falando assim, a pessoa já vem na maldade. Ela não, ela estava simplesmente num papo. Mas quem vem para saber informações de você, quem tenta lhe fazer o mal, ele vem preparado. Você está totalmente ali despreparado. Mas aquela pessoa, ela vem preparada. O mal, ele usa pessoas aqui na Terra para fazer isso conosco. E quando alguém vem se aproxima de nós, tentando nos fazer mal, ou tentando tirar de nós alguma informação, ele está preparado, ele já vem com tudo pronto para te fazer perguntas, para te induzir nas suas respostas, como que ele não estivesse fazendo aquela pergunta. Ele faz uma pergunta que induz você a responder da sua própria vontade. Se ela fez essa pergunta assim, você não pode comer daquela árvore, ela não fez, mas foi isso que ela não fez exatamente essa pergunta, mas foi exatamente isso que ela induziu Eva a responder. Então ela fala: certamente não morrerão. O que acontece se você comer? Deus sabe. Ele falou para vocês não comer porque ele sabe que a partir do momento que vocês comerem, vocês
vão ficar como Deus, vão saber, vão ter conhecimento do bem e do mal. Os seus olhos se abrirão, serão como Deus. Aí você pensando bem assim, o que a Eva pensou? Aí será que Deus está me enganando? Sei lá o que ela pode ter pensado isso. Será que Deus não quer que nós saibamos sobre o bem e o mal? Aí a árvore, que fala que a árvore era bonita, agradável aos olhos e com fruto agradável a se comer e que ainda dava entendimento, discernimento. Então, assim, aquela árvore envolvia muitas coisas, além de ser bonita, com fruto agradável aos olhos, então ela dava entendimento, né? Então, que a pessoa, não tem mal nenhum, né? Uma árvore que vai me dar entendimento, é bonita, agradável para se comer, uma fruta bonita. Eu vou comer. Aquela pessoa foi isso, né? Eu vou comer. E no momento, eu acho que ela se lembrou de pensar que Deus tinha dito para não comer. Ela ficou naquela conversa e ela deixou fluir e ela deixou se envolver na sua vontade, no que os seus olhos estavam vendo e no que a pessoa estava falando, que era no caso a cobra, né? Não era a pessoa. A mesma coisa acontece com nós hoje, gente. Pessoas que chegam preparadas, que ó, seu ouvido com a conversa aqui, uma conversa ali, porque quem vem preparado, uma pergunta para você, ele espera a resposta. Conforme que você responde, ele já vai com outra pergunta para você. E ali ele vai introduzindo o que ele quer na sua vida, na sua mente, no contexto da história. Quando você pensa que não, você falou coisas que não queria falar. Você deixou se levar por aquela conversa. Depois você vai até pensar assim, poxa, eu não deveria ter falado isso. Mas já falou, porque você estava despreparado. Então tá, Eva vai, comeu do fruto. Ela não ia acabar de comer e morrer. Não. O que Satanás quer? Quando ele foi expulso do céu, ele não tem mais chance de voltar para lá. Quando ele viu que Deus criou pessoas colocou aqui na terra, é porque ele quis corromper. Da mesma forma que ele corrompeu os anjos lá no céu. Isso nós vamos ver mais para frente, depois a gente vai falar sobre isso. Então o que Satanás faz? Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então é isso que realmente ele veio fazer. Ele veio para roubar sonhos, para roubar projetos, para roubar a sua mente, para roubar a sua vida, para destruir você. Então quando ele vê que está tudo bem, que está uma situação daquela, ele fala assim, não, eu vou entrar aqui e vou ver se eu consigo fazer alguma coisa, porque tá bom demais. A criação de Deus tá bom demais, então eu vou destruir. Ela se aproximou e lançou essas perguntas e Eva caiu direitinho, ainda comeu da fruta. E depois Eva fez o quê? Ainda deu pro seu marido. Adão vai e comeu a fruta também. Também não pensou. Eu acho que ela deve ter chegado e falado, né? Ó, eu via uma serpente ali, ela falou pra mim que essa árvore não é do jeito que Deus falou, e nós não morreremos, e se nós comermos, nós ficaremos igual a Deus, abriremos nossos olhos, saberemos sobre o bem e sobre o mal. E eu acho que ela tem razão, porque eu comi e não morri. Adão talvez já tinha visto aquela árvore, né? Porque tudo que fala não é desejável já, né? Já fica naquela curiosidade. Tudo que se diz não pra você, você já fica naquela curiosidade, naquela expectativa. Será por que não, né? Eu creio que também com eles não era diferente, que eles também nós somos descendentes desse povo, então são parecidos conosco, né? E aí ele pensou, ela não morreu, ela comeu uma árvore boa, bonita, agradável, traz inteligência, traz sabedoria, traz conhecimento, abrir meus olhos, eu vou comer. E comeu. O que aconteceu? No versículo 7. Os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para se cobrir. Tem outras versões que falam assim, que os olhos dos dois se abriram imediatamente. Então, a partir do momento que eles comeram da fruta, abriram os olhos imediatamente. Quando eles abriram os olhos, eles se viram nus. Será que eles se viram nus porque eles não se viam antes? Creio que não. Eu creio, amados, que era assim, que eles dois eram como uma criança. Não vai perceber que você está nu. Eu creio que eles também, não é porque eles não viam, é porque eles tinham essa inocência, essa pureza de se verem nus, mas que não tinha nenhuma maldade no coração. Eles eram puros, por isso eles não se viam nus. Como eu disse, é como uma criança, bebê, que ele vê você, tanto faz vestido como sem roupa, ele vai ver você do mesmo jeito, ele não vai mudar. Mas quando essa criança cresce, ela já consegue ter essas discernimento. Quando eles vão ficando maiores, você vê uma criança, você troca a fralda dela, você dá banho nela, você limpa ela, você cuida dela, ela não liga. Mas nós somos mães deles. Quando eles vão crescendo, eles já estão tendo conhecimento, quanto maiores ficam,
eles vão ficando envergonhados. Chega um tempo que eles não tomam mais banho sem roupa na sua frente. Eles não querem mais que você vejam eles sem roupa. Então, assim, foi a mesma coisa que aconteceu com eles. Eles começaram a se ver nus. É tanto que eles ficaram envergonhados, que eles pegaram folhas, se cobriram. E mais, aqui a Bíblia fala, no versículo 8, fala assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do final do dia, se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, por se estar vendo nu. Antes eles se encontravam com Deus todo dia, eles não tinham essa preocupação. Agora que se viu nu, estavam com vergonha de Deus e se esconderam. E é isso que o pecado faz com a gente. Quando você começa a entender sobre a Bíblia, sobre Deus, que você sabe o que é pecado mesmo antes, só que tem coisas que nós, quando vivemos no mundo, que não temos conhecimento da palavra de Deus, que não temos essa orientação da Bíblia, tem coisas que nós não sabemos que é pecado. E quanto mais você vai lendo a Bíblia, mais pecado você descobre, mais coisas você entende. Você vai aprendendo na igreja que precisa ter uma vida de santidade, que precisa ter uma vida longe do pecado. Você vai começando a entender o que é pecado, o que não é pecado, o que você fazia que não pode fazer mais. Algumas coisas a gente sabe logo de cara. E aí, se você deslizar e cometer o pecado, você fica envergonhado. Pessoas que elas vão para a igreja, se convertem, mas ainda não conseguiu se libertar das coisas do mundo, porque é natural. Cada um tem seu tempo. Tem gente que é mais rápido, outros mais demorados, né? Uns tem mais entendimento, outros não. Outros se apaixonam logo por Jesus e quer viver com Jesus e quer largar tudo para trás, assim, sem explicação. Você tem um encontro com Deus sem explicação. Outros não conseguem se livrar daquele pecado e fica pecando e fica se escondendo. Da mesma forma, foi eles. Eles também pecaram e eles desobedeceram ao Senhor, cometeram o pecado da desobediência ali. Então eles se envergonharam de Deus. Eles não sabiam que se eles comessem da árvore, eles iam ficar assim, tão envergonhados. Eu acho que a vergonha de estarem se vendo nu era maior do que eles terem comido e morrido. Porque o pecado é assim. O pecado, o Satanás, ele vem, ó, no teu ouvido, dá ideia. Ele usa pessoas, coloca coisas na sua frente que às vezes você nem percebe que é uma armadilha e você cai. E depois ele mesmo fica soltando as setas, ó, te culpando, te dizendo assim, ó, você fez isso, você pecou. Porque eles estavam envergonhados. Esse bem e mal que eles souberam, causaram neles vergonha. Tanto que eles se esconderam de Deus. Como se pudesse, amado, né? Se esconder de Deus. Deus vê a gente até enterrado no chão, imagina atrás de uma árvore, né? Então é isso. Eu ia deixar aqui algumas dicas para vocês de como vencer o mal. Tipo assim, exatamente como a cobra fez com Eva, né? Chamou ela, falou, fez uma pergunta. Então, uma dica que eu dou para vocês hoje é que vocês sejam observadores. Para vencer o mal, você precisa ser observador. Você começa a observar as pessoas, observar as conversas, as perguntas que as pessoas estão te fazendo. E você aprenda, assim, a não responder todas as perguntas que te faz. Porque a pessoa, às vezes, solta uma pergunta, colhe uma resposta sua e usa a sua resposta para fazer fofoca, ou guarda e vai acumulando resultados para usar futuramente contra você, dependendo do que ela quer fazer para você, ou uma fofoca, ou um mal, ou alguma outra coisa, seja o que for. A gente não sabe o que a pessoa que vem do mal contra nós quer. Então, a primeira coisa que você precisa ser observador. Principalmente quando você está conhecendo uma pessoa nova, principalmente quando você chega num ambiente de trabalho novo. Em qualquer lugar que você chega, vai se relacionar com pessoas, vai ser preciso conversar com pessoas. Você precisa estar atento ao que essas pessoas estão falando para você, ao que essas pessoas estão te perguntando. Nunca responda sobre a sua vida para pessoas que você não conhece inteiramente. Se uma pessoa faz uma pergunta para você, responda com uma meia resposta e faça outra pergunta. Não deixe só que a pessoa te bombardeie de pergunta e saiba tudo da sua vida. Não, responda. Nem tudo as pessoas vão saber de nós. Igual tem gente que chega assim pra você e pergunta assim: você trabalha assim? Onde? Né? Que cargo você ocupa? Quanto você ganha lá? O que alguém tem que saber quanto é que você ganha? Me fala. Quem precisa saber quanto nós ganhamos? Se é pouco, se é muito?
Porque se for pouco, te julga, se for muito, te julga. De qualquer jeito vai te julgar. Vai te falar, vai pensar alguma coisa. Então, por que as pessoas precisam saber quanto nós ganhamos? Não precisa. Então, não responda se você não se sentir confortável. Se você não se importa, mas tudo bem, né? É incrível, mas as pessoas querem saber quanto a gente ganha. Pra saber se a gente tá gastando, pra saber se a gente tá ganhando pouco demais ou se a gente tá ganhando muito, não sabe administrar. É incrível. Esteja atento, observador e atento. E a segunda é que você, que ainda tá como eu já fui demais, hoje ainda sou, mas já fui muito ingênua. Muito ingênua. Sabe aquela pessoa que acredita em todo mundo? Que todo mundo você acha que pode ser seu amigo, ou que as pessoas estão falando a verdade, ou que você acredita na verdade das pessoas, ou se você confia na pessoa. E a segunda dica é: estude, procure conhecimento. A Bíblia fala lá em Provérbios assim que de tudo que você deve guardar, você deve guardar o seu coração. Primeiro, né? Guardar o seu coração. E segundo é que você deve procurar a sabedoria, que você para você dispor de toda a sua renda em busca de conhecimento. Você vender tudo que tem para comprar conhecimento. Então isso vem nos dizer, isso Salomão que diz na Bíblia. Então o que isso vem nos dizer? Que nós precisamos ser sábios. E que se nós não temos essa sabedoria de nós mesmos, se nós não adquirimos no decorrer da nossa vida com quem nós andamos, nós precisamos comprar conhecimento. Então, comece a estudar sobre isso, estude comportamento humano, estude tudo, busque entendimento, busque sabedoria, compre conhecimento, invista em livro, invista em curso. E nem precisa hoje você estar investindo às vezes tanto, mas você procure na internet sobre isso, como entender o comportamento das pessoas, como entender quando uma pessoa quer te tragar em alguma armadilha. Então, você fique atento, sempre atento. Você vê, se Eva fosse uma pessoa mais espertinha um pouco, não fosse tão ingênua, mesmo sendo pura, porque assim, eles viviam com Deus todo dia Deus ia lá. Então eles tinham a oportunidade de perguntar para Deus o que eles quisessem. Então, se eles tinham alguma curiosidade sobre aquela árvore do meio do jardim, que Deus disse que eles não podiam comer porque era a árvore do bem e do mal, e eles não, se eles comessem, eles morriam, por que ela não se informou mais sobre isso com Deus mesmo? Senhor, mas é isso mesmo, eu morro? O que acontece? E se eu comer por acaso? Sei lá, fazer pergunta boba mesmo, mas fazer pergunta. Quando você está num local, você tem que sempre lembrar, se você não entende sobre aquilo que está falando, se você não tem certeza, por quê? Ela vivia com Deus todo dia, Deus conversava com ela todo dia, Deus já tinha dado a ordem para não comer. Em quem ela tinha que acreditar? Em Deus ou em alguém que ela acabou de conhecer? Né? E é isso, amado. Às vezes acontece muito isso. Eles eram filhos do Senhor. O Senhor estava ali todos os dias. O Senhor criou aquele jardim no Éden, colocou todas as frutas. E só tinha uma que eles não podiam comer. Só uma. E eles desobedeceram. Eles preferiram acreditar numa cobra. Uma cobra, gente. Uma cobra falar com você, você vai dar atenção com a cobra. Porque ela não tá nem disfarçada, bem como cobra não é nem disfarce, né? Que a gente ainda consegue nos enrolar, mas uma cobra. Será que a cobra falava naquele tempo já? Não sei. Mas vamos combinar, né? Você dá ouvido para uma cobra, acreditando no que uma cobra tá falando, do que no que o seu Criador tá falando, naquele que criou todas as coisas, que colocou você ali, que te criou, que falava com você todos os dias. Tem hora também que a pessoa dá mole, não acha? Eu acho que dá mole. Tem hora que dá mole. E assim somos nós. Às vezes nós aqui adultos, né, achando que sabemos muita coisa, que conhecemos muita coisa, que sabemos de muita coisa já, nos achando, né? Achamos, tá nos achando. E muitas vezes nós somos enrolados, porque não prestamos atenção nos detalhes. E também não ouvimos a nossa vozinha interior, que é o Espírito Santo lá em nós, assim, ó, falando, não faz isso, cuidado com isso, não entra nesse negócio, vai dar ruim pra você. Olha, presta atenção, vai orar, vai conversar com o pai primeiro, vê se espera um pouco, vê se pode dar certo. Aí o que fazemos? Não ouvimos a voz. Mesmo dizendo não, uma vez aqui o coração assim meio
apertado, né? Às vezes falamos ou fazemos, não pensamos antes, não vamos consultar o Pai antes, não vamos lá orar e pedir, Senhor, me revela se esse negócio é bom para mim, se não é. As coisas nós deveríamos fazer assim, mas nós não fazemos. Muitas vezes, coisas pequenas, detalhes, nós achamos que não precisa pedir tudo, tudo. Tudo na direção de Deus é diferente. E às vezes a gente não faz isso, o que acontece? Não dá certo. Ou dá ruim mesmo. Às vezes dá muito ruim. Então é isso. Busque conhecimento. Leia livro. Leia tudo sobre pessoas, leia tudo sobre comportamento, leia tudo sobre o mal. Leia muito a Bíblia para saber o que Satanás, como Satanás tem suas artimanhas, suas armadilhas, como ele usa contra nós, como ele pode usar pessoas, porque Satanás ele não vem aqui. Ele não vem aqui, se aparece para você e mostra e fala de que jeito vai ser. Não, porque ele sabe que você não vai ouvir. Você vê, você não vai querer, você vai saber? Não, ele usa pessoas, ele usa situações, ele usa de muitas estratégias e armadilhas para nos prender, para nos pegar. E também uma outra coisa que eu deixo para vocês é por mais que nós somos adultos, né, e temos que tomar decisões, que você não tome decisões precipitadas, que você não desobedeça o Pai. Aqui, vou mostrar para vocês aqui assim, meu manual, né? Esse aqui deve ser o nosso manual de sempre, a Bíblia. Aqui fala sobre filhos, aqui fala sobre pais, aqui fala sobre finanças, aqui fala sobre negócios, aqui fala sobre pecado, aqui fala sobre alegria, sobre tristeza, fala tudo, tudo aqui. Esse é um livro que nós devemos ler diariamente, fazer uma leitura diária para entendermos. E como eu sei que não é fácil, que é difícil, que eu demorei tempo para ler a Bíblia toda, para lia, se não sabia ler, não sabia por onde começar, procurava na internet direto como fazer para ler, mas eu não tinha uma informação assim, que fosse assim, não sei, que me desse a orientação que eu precisava naquele momento, porque o dia que a pessoa falava, eu não entendia. Então, por que eu resolvi fazer isso aqui? Eu vou ler e vou explicar. Porque, não que eu saiba tudo, nem longe disso, não. Por que eu resolvi fazer? Porque dentro da minha simplicidade, né? Que eu explico com simplicidade, com clareza. Né? Eu sei que é uma explicação às vezes simples para muitos, né? Que sabem muito. Mas eu sei que para quem está começando não é. Porque se eu tivesse no começo alguém que lesse comigo e que me explicasse o que aquilo que eu estava lendo significa, eu teria entendido logo e começaria a aprender a fazer sozinha. Eu tenho certeza absoluta que quando nós terminarmos de ler o livro de Gênesis, e eu estou pretendendo ler Gênesis e depois ler Mateus, ou talvez intercalar Gênesis e Mateus. Estou pensando nisso. Quando terminar essa história da criação aqui, eu vou intercalar com Mateus, que é a história de Jesus, né? Que já vem nosso Messias, nosso Salvador. E assim, você entende? Eu tenho certeza absoluta que quando você terminar de ler Gênesis comigo, e eu falando com você, e eu dando uma orientação aqui, uma orientação ali, e você colocando em prática, eu tenho certeza que quando eu terminar esses 2 livros, você vai estar sabendo ler a Bíblia sozinho. Já vai estar entendendo tudo. Que sempre que você for ler, você ore primeiro, né? Ore, peça a Deus de clareza, discernimento, que o Espírito Santo que habita em você te ensine, né? Traga na sua mente ali o entendimento da Bíblia, porque ali tem o teu texto, tem o contexto, tem a cultura, tem a história, é todo um ambiente diferente. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir, porque eu consegui e você também vai conseguir. Porque Deus precisa de um coração que esteja disposto, de alguém que esteja disposto a aprender. É só isso que Deus precisa. E Deus vai te mostrar, porque Deus fala com cada um de nós diretamente, Deus fala com cada um de nós em particular. Por mais que eu esteja aqui orientando você sobre esse capítulo aqui da Bíblia, sobre esses versículos, se você parar na sua casa aí, você orar
pedir direção, e você lê de novo esse caderninho com a caneta do lado, e você lê, com certeza ali o Espírito Santo vai falar com você, com certeza. E outra coisa também, gente, a Bíblia é isso, é você ler, entender, você leu comigo aqui, eu te dei o entendimento, agora você vai lá, lê sozinho, faz suas anotações e pegue alguém. Alguém diz que se você falar para uma criança de 8 anos e ele entender tudo que você falou claramente, então você aprendeu. A família, sei lá, pega alguém aí e lê para ele e fala assim, vem cá, você já viu Gênesis aqui capítulo 3? Não, vem cá, eu vou ler para você. E você vai lá, ó, explica. E quando você pensar que não, ó, você tá aí dominando a sua leitura, entendendo o texto e o contexto daquilo que você está lendo. Amém? Glória a Deus por isso, né, amados? É muito bom estar aqui. E se você gostou desse vídeo, se você está gostando desse conteúdo aqui, você deixa seu like, se inscreva no canal. Deixa aqui embaixo seus comentários falando se você gostou, se tem alguma coisa que você gostaria de saber, se você tem ou uma sugestão para um título de um próximo vídeo. Eu vou amar ler os comentários de vocês e saber que vocês estão aqui colocando suas sugestões e interagindo comigo. Deixe seu like, obrigado e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, né? Glória a Deus. Amém.